Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um termo teológico mais voltado para a Igreja Católica. No entanto, os evangélicos também, eles ouvem muito esse termo na igreja, mas eles não têm um certo aprofundamento, né, nessa temática. Você não vê muito uma doutrina pastoral. Você não vê uma doutrina pastoral sobre essa temática. Normalmente você ouve assim, se fala muito sobre isso, mas se fala de uma forma muito superficial sobre a Assunção de Maria. Não se aborda todo o contexto, né? E também não se aprofunda dentro da temática, né? Normalmente fica de forma superficial. Mas eu queria fazer aqui uma indicação de uma obra para você, né, que gosta de estudar sobre as religiões, não só o cristianismo, mas outras religiões. Inclusive aí no canal eu falei já sobre várias religiões. Recomendo muito vocês irem até aí, assistirem os vídeos sobre religiões de matrizes africanas, religiões orientais, né? E eu recomendo vocês assistirem os vídeos. Mas eu gostaria de fazer aqui recomendar para vocês essa obra do Bruce e o Stan, Guia de Seitas e Religiões. É um livro didático, né? Eles não são teólogos, mas eles escreveram o livro de forma bem didática. Eles trazem bastante informações sobre as religiões, né? E não é tão apologético. Então, por mais que seja da CPAD, para quem não sabe, a CPAD é a editora das Assembleias de Deus, e eu recomendo muito essa obra do Bruce Baker e o Stan Jantz, Guia de Seitas e Religiões, para que vocês se aprofundem mais e passem a conhecer melhor as religiões. Então vamos falar, né, sobre a Assunção de Maria. A primeira coisa é algumas observações necessárias sobre quem foi Maria, né? Então Maria, para quem não é cristão, ou que é cristão e não tem tanto, não aprofundou tanto os estudos teológicos, né? Maria, ela era uma judia, né? Ela era judeu, digamos assim, judia. E os judeus, eles tinham o judaísmo ainda espera, né, esse Messias, e já faz várias interpretações para explicar, para trazer a explicação sobre esse Messias. No entanto, para os cristãos, o Messias é Jesus Cristo, né? Para os judeus não, né? E ainda eles esperam esse Messias, né? E trazem algumas interpretações sobre esse Messias. Então, era esperado esse Messias pelo povo judeus, e Deus escolheu essa mulher, Maria, né? E ela foi escolhida para gerar Jesus Cristo, né? E ela era virgem, ela ainda não havia coabitado ou tido relações sexuais com seu noivo José, né? Futuro esposo, depois esposo, como nós vamos ver lá na frente, né? E aí ela ficou grávida, né, do Espírito Santo, né, através de uma ação do Espírito Santo, sem que houvesse relações sexuais entre José e Maria. José só a concebeu depois do nascimento, né? E ela ficou grávida pelo Espírito Santo, Mateus 1,18. Jesus nasce, né? E aí os pastores vão lá, né? Existe toda os reis magos, né? Existe toda uma mitologia
não, quando eu falo mito, eu não estou dizendo que não é o que não existe, mas uma descrição da fé somente, a partir da ciência da religião, né? Não como se compreende no senso comum, como se fosse algo fictício, não. Então, depois que Jesus nasce, né? Aqueles que são cristãos, vocês conhecem a história do nascimento de Jesus, narrado tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, né? Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o que acontece? Após o nascimento, ele vai ser educado. Nós vamos ter uma aparição de Jesus na sua infância, quando ele está ali dialogando com os doutores, né? Ali, com alguns homens, alguns estudiosos do judaísmo, discutindo com eles, né? Na infância. Depois nós só vamos ter a aparição de Jesus já adulto, né? Dando seu início no seu ministério, né? Como filho de Deus e como Deus. Nós vamos ter essa ação. E até a cruz e ressurreição. Então, esse é basicamente o roteiro da vida de Jesus, todo o seu ministério, os milagres. E depois ela vai se tornar seguidora de Jesus, né? depois de um tempo, ela vai se tornar seguidora de Jesus e acreditar realmente que Jesus, ele é o Messias, né? Prometido, né? No final da vida de Jesus, você vai ver em João, no capítulo 19, versículo 25 até o 27, ela vai ficar ali ao pé da cruz, né? Enquanto Jesus sofria. E em Atos dos Apóstolos, nós vamos ter a aparição novamente, ali antes do Espírito Santo descer no dia do Pentecoste. Atos capítulo 1, caso você queira conferir, e versículo 14. Então, tem outros textos aqui, que eu poderia fazer uma abordagem sobre Maria. No entanto, eu acho que aqui traz mais ou menos um panorama, né? Quando eu digo que ela se tornou seguidora de Jesus, aqui em Atos nós vemos a prova disso, quando todos ali esperavam a descida do Espírito Santo e ela se encontrava no meio, Atos 1:14, mostrando que ela cria naquilo que aconteceu, né? No caso, inclusive a ressurreição, e Jesus viveu um período depois da ressurreição ali, possivelmente ela teve esse contato com ele. Então vamos falar da Assunção de Maria, né? O que se crê, né? Essa doutrina é um dogma da Igreja Católica, teve origem durante a Idade Média. A Idade Média vai do século V até o século XV, né? Mais precisamente em 377 depois de Cristo, havia ali uma ideia de que ninguém sabia se Maria havia morrido ou não, né? A fonte para isso é Epifânio, né? de Salamina. Então você vê que isso ainda na era da patrística, né? E aí esse ensinamento parte do seguinte princípio, né? Maria vai morrer. Para alguns ela não morreu, mas adormeceu. Mas vamos partir do princípio que ela morreu, né? Após a morte, Maria ela foi transportada, né? Em corpo, quer dizer, com o corpo ali, com seu próprio corpo e alma, no caso, a presença de Deus no céu. Então veja, daí a ideia da Assunção. Para alguns ela morreu, para outros ela adormeceu. Isso dentro da compreensão católica. Vale ressaltar que a Bíblia não traz essa informação. Então toda a informação que possa ser advir disso aí vai vir de textos apócrifos ou de textos históricos, né? E aí a partir desse princípio dos apócrifos, né, que circula essa ideia. E isso no caso desde o século IV ainda, né? Como eu citei há pouco, Epifânio de Salamina já trazia essa ideia do que teria acontecido com Maria.
E um livro que vai fazer referência a isso vai ser o livro Repouso de Maria, que é um livro apócrifo do século IV. A base bíblica, né? Porque, assim, é bom entender isso. Para você formar uma doutrina, infelizmente esse é um problema dentro do cristianismo, né? Textos isolados, né? E aí se usa até o termo seguinte: texto fora de contexto é pretexto para heresia. E para se montar uma doutrina, primeiro é necessário que haja mais de um texto, haja uma sequência, né? No desenvolvimento dessa doutrina, na maioria das vezes do Antigo para o Novo Testamento, e também haja mais de um texto. Daí a dificuldade, muita dificuldade que se tem, por exemplo, na defesa do milênio, baseado somente em Apocalipse capítulo 20, e aí recorre-se a um monte de texto do Antigo Testamento para tentar validar. No caso aqui, para defender essa ideia de que Maria ela subiu ao céu com o seu próprio corpo, a presença de Deus, uns dizem que ela dormiu, outros que ela morreu, vai ter como base um único texto. Depois a gente vai ver aqui também, no decorrer do vídeo, alguns teólogos que eu separei aqui, alguns renomados, que vão contrapor e dizer qual é a interpretação mais correta com relação a isso. E a gente vai ver também o porquê Apocalipse é um livro complicado. Então o texto é Apocalipse capítulo 12, versículo 1, que a igreja usa como base, né, para essa defesa. E o texto diz assim, o versículo 1: E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Qual é a interpretação que a Igreja Católica dá? E eu recomendo que você ler, né? Eu não vou seguir todo o texto, porque o objetivo não é esse, é mostrar qual é a base e trazer algumas explicações, fazer algumas referências com relação ao pensamento da Igreja Católica com relação a Maria, né? E fazer algumas objeções a partir das Escrituras, que é o ponto de divisão de toda a doutrina. As Escrituras, é o que ela diz e não o que as pessoas dizem. Então, a partir daí, a Igreja Católica diz que essa mulher, né, o texto, vou ler novamente: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A Igreja Católica defende o seguinte: qual é a interpretação? Essa mulher vestida de sol é Maria, né? E aí eles interpretam como esse texto fazendo referência à ascensão corpórea de Maria ao céu. Mas a gente não vê aqui de forma clara essa doutrina validada, e todo o Novo Testamento, em nenhum canto nós encontramos um caminho que essa doutrina a partir de Apocalipse capítulo 12 seria validada. Não existe assim restícios bíblicos para validar essa doutrina. Então esse é o texto que eles usam, né? E aí quando nós chegamos a 1950, né, vai passar a ser um dogma. Lembrando que isso essa doutrina, poderíamos dizer assim, ela vai surgir logo nos primórdios, ainda na patrística, né, nos pais da igreja, que vai até o século V, até a queda de Roma. E aí o que acontece? O Papa Pio XII, né, lembrando que os papas eles podem ter um outro nome, né, eu esqueci aqui de botar qual era o nome desse papa, o nome verdadeiro, mas o título que ele foi o Papa Pio XII, né? Ele vai passar a sustentar esse dogma, né? E isso em 1950. Só que aí, com esse dogma, veio outros também, né? Com relação a Maria. Só que volto a dizer, a Bíblia ela não valida toda essa dogmatização ou essa ideia que se cria a respeito de Maria com relação a tudo isso que eu venho dizendo, inclusive a Assunção. Agora nós vamos ver um outro passo que é dentro do catecismo, né, o catecismo católico, né, na SIC 969, né, vai passar a defender que Maria ela é uma intercessora. Nós também vamos ver mais na frente que a Bíblia não valida isso. Então, na SIC
969, né, do Catecismo Católico, diz assim: a bem-aventurada Virgem é invocada na igreja sobre os títulos de... Aí vamos ver os títulos que Maria recebeu, de acordo com a SIC, né, do Catecismo 969. Advogada, então ela é advogada. Nós vamos ver isso aqui lá na frente também, quem recebe esse título de advogado. E aí a Bíblia não diz em nenhum momento que foi Maria. Advogada, auxiliadora, socorro e medianeira. Quer dizer, mediadora, né? E isso nós vemos de uma forma clara, a Igreja Católica não pode negar, porque quando eu estava preparando esse texto, eu li alguns textos, e você vê que ela tenta fazer uma defesa, né? Mas a Bíblia não valida isso. E uma de provar a ideia dela como mediadora, e também uma forma de colocar ela como uma figura, trazer características que a própria Bíblia não apresenta, de uma forma mais expansiva, digamos assim, diz assim, que é a Ave Maria, uma das rezas, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, realmente, né? Bendita, porque ela foi agraciada, né? E bendito é o fruto do teu ventre também, que é Jesus, né? Mas aí agora vem Santa Maria, né? Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, intercessora. Coloca como ela como sendo intercessora. Agora, e aí lá na frente eu vou mostrar porque que ela não pode ser intercessora. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Então nós vemos que a Igreja Católica vai além. A Igreja Católica ainda tem uma coisa. A Igreja Católica, se você vai ver, e eu até fiz uma conexão bem legal, se você for ver aí, tem uns vídeos sobre os orixás do Candomblé e da Umbanda, e eu abordei isso aqui que eu vou trabalhar agora, né? Que é os santos da Igreja Católica, que são... que existem datas comemorativas, né? E o interessante para Maria é que o dia 8 de dezembro, eu quero fazer referência a esse dia em específico, né? Que é o dia de Nossa Senhora da Conceição. Esse dia invoca a vida e a virtude da Virgem Maria, né? E que foi concebida sem a marca do pecado. Nós vamos ver também que isso aqui também está errado. Ela não foi concebida sem a morte sem a marca do pecado. Jesus sim, Jesus foi concebido no ventre dela sem pecado algum. Jesus porque foi gerado pelo Espírito Santo sem a concepção sem a concepção sexual, e ele foi gerado ali e não cometeu pecado durante toda a sua vida. Mas Maria, como qualquer outro, ela foi pecadora e necessitava também da graça de Deus. E as datas comemorativas com referência a Maria vão desde janeiro, do dia 1º de janeiro, que é a data da Santa Mãe de Deus, essa data. E aí vai seguir, você vai observar que vai seguir de janeiro até dezembro, né? E cada mês vai haver alguma data comemorativa com referência a Maria, finalizando no dia 12 de dezembro, né? Que é o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, né? Então você vê aqui até onde a Igreja Católica foi, né? Com referência a Maria. E aqui não querendo desprestigiar no sentido de que ela foi uma mulher agraciada por Deus, como as Escrituras diz, né? Para gerar o Filho de Deus, né? O Filho de Deus. Então, assim, Jesus Cristo, né? E cara, assim, foi alguém especial na história, né? Mas não colocar ela, tirar o local, colocar ela no local que não pertence a ela, né? Então, assim, isso é o que a Igreja Católica fez com ela. E o apóstolo Paulo, Pedro, os outros apóstolos, todos os que tiveram alguma ação, né, no reino de Deus, alguma ação na história do povo de Deus, né? Mas
tem que deixar cada coisa em seu lugar. Então primeiro vamos ver os argumentos, agora vamos ver os argumentos bíblicos contrários, né? Agora vimos até aqui, tivemos um panorama sobre Maria. A partir daqui nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre tudo isso e desfazer tudo que eu disse até aqui, vamos dizer assim, né? A primeira coisa é o texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 1, né? Como eu falei, é um texto único, a Igreja Católica não tem outro para validar isso, e como também tem que analisar que é um texto indireto, não tem é um texto que não dá para você fundamentar uma doutrina. Em nenhum momento ele também aparece o nome Maria e nem faz uma associação ali, né? Então quem é essa mulher vestida de sol de Apocalipse capítulo 12? Eu trouxe aqui alguns autores como Jim Swag, John MacArthur, o Moody, né, Dowling Moody, e o Hernandes Yerlock, brasileiro, e finalizo aqui com o William W. Wisby, um dos grandes expositores das escrituras. Com exceção do Hernandes, o Jim Swag defende que refere-se ao Israel nacional. O John MacArthur diz que o texto é uma representação simbólica de Israel, né? O Moody ele diz até assim, as palavras dele, abro aspas, eu penso que podemos afirmar que seja Israel. Para você ver que é um texto que não pode fundamentar uma doutrina num texto dessa forma. O Hernandes Dias Lopes já disse que é um símbolo da igreja, né? Já coloca como sendo a igreja, mas ele aqui, dos que eu pesquisei, é o único que defende essa ideia. E o Warren W. Wisby diz que a mulher só pode ser a nação de Israel. Então, com exceção da Igreja Católica, ninguém mais defende que esse texto aqui está falando de Maria. Algumas outras observações ainda sobre o livro de Apocalipse que valem reiterar aqui. A primeira coisa é que o livro de Apocalipse é repleto de alegorias, como falei, daí a dificuldade que se tem de defender a doutrina do milênio a partir somente de Apocalipse capítulo 20, é bem complexo porque só tem um texto, e eu tenho até uma exposição sobre esse texto aí, Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 10, caso não esteja enganado, vai aí ver tudo o que significa esse texto aí, caso você queira aprender um pouquinho sobre o milênio. E aí, outra coisa que eu já falei, mas vou reiterar, não se faz doutrina com um texto isolado, né, por causa da dificuldade, e em nenhum outro texto do Novo Testamento valida a tese da Igreja Católica. Com referência, é preciso entender o seguinte, né? Quando eles colocam um grau de santidade, a Bíblia ela diz que inclusive entra Maria nesse meio, que ela era pecadora também, né? Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram. E se ela não fosse pecadora também, o texto olha para ele. Todos pecaram, com exceção, né? Jesus já fica subentendido. Jesus desafia que apresentem a ele como pecador e ninguém ou apresentasse os erros dele, ninguém o apresenta, porque realmente ele era santo, ele é o próprio Deus. Mas fora isso, o texto de Romanos capítulo 3, 23 diz: todos pecaram. Isso inclui Maria. E carece da glória de Deus. Daí também Maria necessitava da glória de Deus. Romanos, no capítulo 3, versículo 10 ao 11, ainda diz assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Então veja como todos dependem de serem alcançados pela graça de Deus. Então Maria também, como todos os outros, precisou receber a salvação. Com referência à morte de Maria, aqui agora nós estamos rebatendo todo o pensamento defendido pela Igreja Católica. Estamos fazendo apologética. A Bíblia não relata como foi essa morte, né? Então nós não podemos afirmar de uma forma categórica, né? Não se sabe de que forma que ela morreu, de forma concreta, até mesmo porque alguns acreditam que ela morreu em Éfeso, na Turquia, né? Outros já dizem que ela morreu em Jerusalém, outros dizem que ela morreu de morte natural. A Igreja Católica, em uma das suas defesas, diz que ela adormeceu apenas, né? Que é o pensamento da Igreja Católica com referência a isso. Mas o que sabemos é que ela morreu
como todos os outros, e a Bíblia não relata como e também não valida a sua ascensão. A última aparição, poderíamos dizer assim, de Maria, nós encontramos em Atos capítulo 1, versículo 14, onde diz assim, todos, né, aí Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 13, né? Versículo 14 diz que o que eles estavam fazendo reunidos, né? Perseveravam unanimemente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, né? Então você vê aqui que aqui nós temos ali naquele momento, nessa reunião em Atos, ainda antes do Espírito Santo, das pessoas, o Espírito Santo descer para fazer habitação, nós temos o relato de Maria. Também aqui nós vemos já outra doutrina para combater, que é a virgindade perpétua de Maria, porque o texto diz logo em seguida que estava Maria ali com os discípulos, né, perseverando de forma unânime, e também os irmãos de Jesus, que a Igreja Católica às vezes quer dizer que são os primos, mas aqui deixa claro que são os irmãos de Jesus, porque Maria teve outros filhos depois de Jesus Cristo, né? Inclusive em Mateus, no capítulo 12, versículo 46, diz assim: e quando Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele, não é primo, o texto não diz que é primo, diz que é irmão, estavam lá de fora procurando falar com ele, né? Falar com Jesus. Então, o que nós tiramos aqui? Maria casou, né? Teve outros filhos, né? Os irmãos de Jesus, e derrubando assim a questão da virgindade perpétua, né? E aí, outra coisa, né? Partindo do pressuposto, né, que Maria morreu, onde é que ela está agora, né? Maria morreu, Alex, então onde é que ela está? Ela está aguardando, né, partindo dos textos que nós temos na Bíblia, do ladrão da cruz, que Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Maria está no paraíso como esse ladrão da cruz, ou de Lázaro rico no seio de Abraão, né? Partindo do pressuposto da salvação dela, também precisava de salvação. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, depois da morte, e o que resta é o juízo, não resta mais nada. Se ela morreu e a ressurreição não vai acontecer, a ressurreição não acontece de forma imediata, há um tempo do qual a ressurreição vai acontecer, inclusive é relatado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim: porque ouvido a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus voltará, né? Ele está no céu, ele voltará, vamos ver aqui logo aqui mais à frente, com o grande brado, né? E os que morrerem em Cristo, esses vão ressuscitar primeiro, né? Nesse caso aqui, Maria vai participar disso aqui, na volta de Jesus, da ressurreição, porque ela morreu. Depois, quem ficou vivo, né, vai ser arrebatado com eles, né, com os que ressuscitaram, e vão encontrar com o Senhor, né, nos ares, e assim aí estaremos todos juntos com o Senhor, né? E ele já tinha falado isso em João capítulo 14, versículo 3, caso não esteja enganado: eu vou vos preparar lugar, se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei, para que onde estiver, estejais vós também. E aqui o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses dá a aplicação. Então somente Jesus, a Bíblia relata, somente Jesus, rebatendo que ela foi levado até Deus, né? Somente Jesus está à direita de Deus, mas ninguém. É exatamente isso que você vê em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 21, por meio da ressurreição de Jesus, né? Que é o que dá peso à nossa fé, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. E depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado tanto os anjos como potestade e poderes. 1 Pedro 3, 21, né? O próprio Estevão ali, quando ele foi martirizado, logo no início do texto de Atos do Apóstolo, no capítulo 7, versículo 55, ele também contempla essa imagem. O texto de Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Não viu Maria, viu Jesus, né? E
é exatamente do céu que Jesus, não Maria, vai voltar, é o que o texto diz, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que nós acabamos de ler, né? E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. E por fim, somente Jesus, fechar aqui, tá um pouco claro demais. E por fim, né, para que nós sigamos para o final do vídeo, por fim, somente Jesus é o nosso intercessor. Você viu que eu abordei que a Igreja Católica defende que Maria ela é intercessora, mas o que a Bíblia deixa claro é que somente Jesus ele é um intercessor. E esse é um texto, inclusive, para a Igreja Católica, ela tem muita dificuldade para defender tudo isso que eu falei e excluir esse texto de 1 Timóteo. Você vai ver aí, se você tem uma Bíblia, eu recomendo sempre os textos que eu vou citando aqui, você ir conferindo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador. Observe, há um só Deus, né? Triuno, né? Deus, a Trindade, a Trindade é um único Deus que se manifesta em 3 pessoas, né? Então aqui o texto deixa claro isso. Há um só Deus, um só mediador. Só há um que faz essa mediação entre Deus e os homens. E quem é? Cristo Jesus, né? Cristo Jesus, homem, né? E aí nós vimos também que a Igreja Católica defende que Maria ela é advogada. No entanto, 1 João no capítulo 2, versículo 1 diz que o único além de intercessor, o único advogado é Cristo. O apóstolo João diz: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Jesus Cristo, o justo, né, que não cometeu o pecado. Então Maria não é nosso advogado. Nosso advogado, o único, é Jesus. Nosso intermediador, o único, é Jesus. E para finalizar o vídeo, além de tudo isso, o centro da salvação é somente Jesus e mais ninguém. João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, e ninguém vai até Deus senão por ele. Então, não existe outro caminho que leve o homem a Deus, partindo dos princípios cristãos, senão Jesus. Não existe outra verdade senão a verdade, que é Jesus, a própria verdade, o caminho, a verdade e a vida, e somente ele dá a vida. Então, eu espero que tenha contribuído com o conhecimento de vocês. E se você é católico, né, eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que para o catolicismo a tradição ela tem peso doutrinário, né, e que é de onde a Igreja Católica tira essa doutrina da tradição. Mas para nós cristãos a única verdade absoluta é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, assim, fora da Bíblia não existe outro guia. Daí a reforma ter um dos pontos que foram tirados da reforma, que é somente as Escrituras. Só as Escrituras. As Escrituras é a autoridade máxima para a vida do cristão, é a Bíblia. E outra observação que eu quero fazer também é que a glória ela deve ser dada somente a Deus. Só lhe deu glória. Inclusive o inimigo de nossas almas, Satanás, em Mateus no capítulo 4, queria que Jesus se prostrasse e adorasse a ele. E aí eu pergunto, lá em Êxodo no capítulo 20 vai falar que nós não devemos criar imagem de escultura, a idolatria. Quando eu coloco alguém no lugar de Deus, eu estou praticando o que? A idolatria. Quando eu coloco Maria, também estou praticando a idolatria, porque a única pessoa que é digna de toda honra, toda glória e todo louvor é Deus e mais ninguém, né? Aqueles que deram a vida pelo Evangelho, os apóstolos, amém, louvados são irmãos nossos, nós louvamos a Deus pela vida deles, no entanto não louvamos a eles, né?
porque somente Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e somente a Ele nós devemos nos prostrar, como foi feita a proposta em Mateus no capítulo 4, para que Jesus se prostrasse diante dele, e Jesus vai dar exatamente essa resposta, que somente a Deus se deve adorar, se deve glorificar. Então eu finalizo esse vídeo dizendo isso: glória, só lhe deu glória, uma das logos da reforma, das 5 solas, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se gostou desse vídeo, dá o teu like aí, né? Faz algum comentário, né? Vai contribuir aqui com o canal, e é uma forma de motivar também para que nós continuamos produzindo conteúdo para abençoar a vida de vocês e para trazer instruções religiosas sobre o mundo das religiões. Que Deus abençoe.